gravando. Boa noite a todos, estamos de volta então com o curso de Introdução à Arte Sagrada e hoje então acho a continuação da aula sobre as vestes dos índios das planícies. Se vocês deram uma olhada nos sites que a gente indicou, se eu não me engano tinha algumas centenas de fotos, somando os três sites. Então a primeira coisa que você nota, né, ao olhar aquelas fotos, é a imensa quantidade de detalhes ou de adornos, de ornamentos na roupa. Né? O fato da roupa ser tão ornada, as vestes serem tão ornadas, elas lembram em algo que hoje a gente só vê nas vestes litúrgicas, ou nas vestes da realeza. A gente só vê quando o sujeito está representando uma função. Não é isso? Então, se você vai numa missa episcopal, numa festa especial, você vê um monte de paramentos, um monte de detalhes na roupa, certo? Cada um deles com um significado próprio. Nas vestes comuns, hoje em dia, você é como que você está largado à sua individualidade. Não é isso? Você simplesmente escolhe por gosto. E não é necessário que a roupa tenha muitos detalhes, porque a finalidade dela é só vamos dizer, cobrir o seu corpo e passar no máximo passar uma imagem individual para as outras pessoas. Quando o bispo se veste para uma missa, não é bem isso. Não é isso? A imagem que ele quer passar não é da pessoa dele, mas da função que ele representa. Quer dizer, a imagem dele, a roupa, a veste ali, traduz a sua ação naquele momento, e não ele enquanto indivíduo. Não é isso? E na verdade, a gente pode considerar o vestuário dos índios das planícies como uma arte sagrada justamente porque eles não estão tentando representar o indivíduo enquanto tal, mas o indivíduo enquanto representante de algo. Tá claro, sim? É muito difícil você examinar em detalhe, né, detalhe por detalhe, o simbolismo dessas vestes. Primeiro, porque, olha só, a religião dos índios, por seu caráter não histórico, quer dizer, você não tem uma linhagem histórica da origem da revelação, ela também, nessa religião, porque por ela não ter um caráter histórico, não existe uma diferença ou uma ênfase de diferença tão grande entre os fundadores da religião e os seguidores da religião. Você pega assim, no islamismo, o profeta está num patamar e os outros seres humanos no outro. No budismo, o Buda está num patamar e os outros seres humanos em outro. No cristianismo, Jesus Cristo está num patamar e os outros seres humanos em outro. Não é isso? É claro que essa diferença pode ser doutrinalmente mínima, como no caso do islamismo, ou máxima, como no caso do cristianismo, passando pelo caso intermediário aí do budismo. Não é isso? Mas olha só, o fundador, de um modo ou de outro, ele representa pessoalmente o próprio princípio da revelação, o próprio princípio da religião. Num grau ou no outro, certo? Ele é diferente de todos os outros seres humanos. Porque ele é, de fato, o representante humano do céu. Quando você tem um representante humano do céu, é evidente que a personalidade dele passa a ser o modelo de todas as outras personalidades dentro daquele universo espiritual. Está claro, hein? Isso quer dizer que, olha só, no cristianismo, sentir as coisas como Jesus Cristo sentia é uma virtude. Agir como ele agia é uma virtude. E o mesmo vale para o islamismo ou para o budismo. Está claro, hein? Ninguém, no contexto cristão, ninguém nunca, jamais vai poder se colocar na mesma altura de Jesus Cristo como um modelo pessoal. Está claro?
claro? Quer dizer, tem uma linha clara. Assim, Jesus Cristo faz parte do céu. O ser humano, o indivíduo humano faz parte da terra. E mesmo no islamismo, onde o profeta é assim, não, é somente um homem. Então eles têm um ditado, olha, o profeta é um homem, mas não um homem comum, mas ele é como uma joia em meio a pedras comuns. Como uma pedra preciosa em meio a pedras comuns. Isso quer dizer que, olha só, as suas preferências pessoais, embora elas possam ser virtuosas, elas não estão no mesmo patamar que as preferências pessoais, que nunca são meramente pessoais, do fundador da religião. Tá claro isso aí? Embora, em várias tribos, você tenha fundadores mais ou menos míticos, não é isso? Quer dizer, eles podem falar, olha, fulano de tal trouxe a revelação para nós, ou trouxe esse rito, ou trouxe aquilo. Não é isso? O fato de que essa não é uma pessoa necessariamente histórica, certo? Esse arquétipo original aparece mais como um símbolo do que como um exemplo concreto. Tudo que você sabe dele é o que ele trouxe da revelação. Tá claro? Isso aí não é como, por exemplo, se você pegar o Evangelho, você tem assim, tinha aqui um sujeito que queria, pediu uma coisa para Jesus, o outro sujeito veio e fez uma pergunta capciosa, o outro veio e fez uma pergunta sincera. Quer dizer, você tem ali a reação de Jesus Cristo diante de um monte de circunstâncias. E com isso você pode deduzir algo da personalidade dele. Veja bem, a situação do índio é muito diferente. Imagina se de Jesus Cristo você só tivesse assim, o relato da Quinta-feira Santa, da instituição da Eucaristia. Está claro isso aí? Esse o exemplo, então, o modelo de Jesus Cristo teria a sua dimensão humana diluída, porque você não sabe como ele é fora daquela circunstância. É mais ou menos assim que os índios têm relatos dos seus fundadores, dos fundadores das suas tradições. Quer dizer, é um relato extremamente estilizado e que guarda só as notas fundamentais. Diz muito pouco acerca daquela pessoa. Está claro isso aí? Então, quer dizer, pouco importa se esses fundadores são pessoas históricas ou somente mitos. Né? Se os relatos são míticos ou históricos. Certo? Ainda que seja uma pessoa histórica, você só tem o elemento mítico do relato. Está claro isso aí? Isso faz com que o quê? Isso faz com que todo indivíduo humano, numa coletividade como a dos índios, seja, de um modo mais pessoal e direto, um representante da tradição do que em outros contextos. Está claro isso aí? Você não sabe o que o fundador sentia sobre as coisas. Você sabe só o que Deus sente sobre as coisas. E Deus aqui excluído de um revestimento humano. Tá claro? Seria como se você tivesse no islamismo, se tivesse só o Alcorão e não tivesse a pessoa, a figura do profeta. Então tá claro que lá é direta do estilo espiritual daquela religião. Individualismo espiritual. Quer dizer, todo índio é mais ou menos profeta. É em algum grau profeta da sua religião. E para ele, olha só, a religião aparece, claro, como todas as outras tradições espirituais, aparece como um tesouro que você deve preservar, que você acata passivamente, que você recebe e preserva. Não é isso? Mas para o índio ele aparece também, quase que imediatamente, como algo que você reelabora criativamente. A religião do índio aparece para o índio comum mais ou menos como o cristianismo aparecia para São Francisco de Assis ou para São Bento, para os grandes renovadores.
Tá, mas é evidente que o cristianismo que São Francisco segue é exatamente o cristianismo dos apóstolos. Não é outra religião. Mas ele como que reinventa a coisa. O mesmo vale para Santo Inácio e para os grandes santos reformadores, que acabam tendo um impacto quase que sobre a cristandade inteira. No mundo islâmico acontece a mesma coisa. Você tem alguns santos que, de repente, assim, eles são a coisa mais parecida que você tem em termos de sentimento ou de sabor espiritual. Isso é uma coisa mais parecida com os relatos dos primeiros. Então, você olha a vida de São Francisco de Assis, assim, nossa, isso aqui tem o mesmo gosto na minha boca que os relatos dos Atos dos Apóstolos. Esse sujeito aqui parece um sujeito que estava ali andando com São Pedro, com São João. Quer dizer, parece a coisa mais próxima da origem, mas se você olhar, para ele chegar a esse sabor próximo da origem, ele teve que reinventar a religião. Ele teve que repensá-la em novos termos. Está claro isso aí? E aí, depois que tem um renovador desse, a sociedade como um todo, a cristandade como um todo, ó, preserva essa religião. A gente recebe a religião e simplesmente pratica ela todos os dias da nossa vida. Na maior parte dos casos, evidentemente, como todos os fenômenos humanos, você tem várias nuances e vários graus. Mas, de um modo geral, a maioria das pessoas numa religião recebe a religião e continua praticando ela exatamente como você a recebeu no primeiro momento. É assim, eu aprendi que a gente vai na missa toda semana, eu aprendi que a gente reza assim, eu aprendi que a gente jejua assim, e eu continuo fazendo isso o resto da minha vida. De modo que a minha vida traduz só de modo muito sutil esse sabor espiritual dos fundadores. Parece que a religião, olha só, ela é um tempero que você acrescentou ao prato que é a sua vida. E o sabor daquela religião não é evidente para as outras pessoas a maior parte do tempo. Mesmo que você seja uma pessoa profundamente piedosa, e os seus atos são, na prática, moldados ou balizados pela religião. Está claro isso aí? Quer dizer, olha só, há muito pouco espaço, na maior parte dos casos, nas religiões com fundadores históricos, há muito pouco espaço para uma reelaboração criativa. Não porque isso é impossível, mas porque simplesmente é possível você viver de maneira mais ou menos plena naquela religião, só repetindo passivamente o que você já recebeu. Está clarozinho? Entre os índios o que acontece é um pouco diferente. Imagina que você agora, então assim, você é São Francisco de Assis, ou você é São Pedro, ou você é São Bento. E você está recebendo essa vida que é a religião, e você tem que criar um sinal externo dela. Você tem que traduzir essa vida num conjunto de sinais externos. Então assim, de repente você tem que inventar a liturgia. Está clarozinho? Olha só, a liturgia, as vestes litúrgicas, a iconografia, a arquitetura, nada disso é mera criação individual. Tudo isso, quando é sagrado, certo? É simplesmente a recriação ou reelaboração criativa de uma vida espiritual original. Só que a gente não tem que fazer a maior parte desse esforço. Se você é cristão, ou muçulmano, ou budista, geralmente você não tem, esse problema não aparece para você.
Tá claro? E por quê? Olha só. Se você esquecer o que é a sua religião em termos estéticos, você sempre vai ter o que é a sua religião em termos de ação humana. Você sempre vai ter lá o Evangelho que vai te dizer como Jesus Cristo agia. Você vai ter os hadiths que vão dizer como o profeta agia. Você vai ter a imensa coleção de sermões e atos do Buda que dizem como era o Buda. Está clarozinho? E mesmo que, olha só, a sua roupa, a sua casa, a sua igreja, né, tudo em torno de você, certo? Não pareça nem um pouco com isso, você ainda tem um acesso mais ou menos direto à sua religião. Está clarozinho? É muito fácil saber. É simples, leia o Evangelho e você vai saber assim, olha só, o que é obrigatório, o que é proibido, o que é recomendável e o que é desaconselhável. Você tem toda uma escala aí de valores que delineiam as suas ações. Tá clarozinho? Olha só, as religiões. Mas isso aqui não parece mais aquilo não. Tá clarozinho? O índio não tem esse instrumento de retificação. Tá clarozinho? Como ele vai fazer isso então? É simples, certo? A vida dele, a vida religiosa dele, a religião dele depende muito mais de elementos estéticos do que qualquer outra tradição. Entendeu? Não? Porque olha só, existem duas maneiras da gente ensinar a gente mesmo a agir de um jeito, certo? A primeira é a gente ficar lendo relatos de como as pessoas, melhores pessoas, agiam. Você fica lendo isso. Se você lê isso todo dia na sua vida, você aprende a sentir que em certas circunstâncias você deve agir para essa direção e não para aquela. Suas escolhas têm que ter essa característica e não aquela outra. Esse é um jeito de você aprender como agir. Não é isso? A vida humana não vem com um manual de instruções que vai antecipar todas as circunstâncias da sua vida. Não, você tem que assimilar o que é, olha só, isso aqui está do lado do certo, aquilo está do lado do errado. E você assimila isso vendo muita gente agir. Vendo muita gente boa agir. Tá, cara? O outro jeito é você fazer o quê? É você se cercar de uma arte, você criar em torno de você uma ambiência estética que favorece certas atitudes e certos valores. O ideal é que você combine uma coisa com a outra. Veja bem que essa é a única razão pela qual, sim, vamos fazer uma catedral. Fazer uma catedral não é a mesma coisa que fazer um telhado para cobrir a minha cabeça. A catedral tem que passar uma certa impressão, tem que criar uma sensação muito clara e determinada. Tá claro? Então, por exemplo, você não pode fazer uma catedral, certo? E só de entrar nela você já se sente relaxado e irreverente. Porque por mais educação moral que você tenha, as pessoas vão acabar agindo de maneira irreverente num lugar assim. Tá claro, gente? Agora, se o que vai te ensinar exatamente o que vai te gerar em você o senso do que você deve fazer e do que você não deve fazer é fundamentalmente o elemento estético, então não basta que a decoração seja sagrada na catedral, no templo.
É preciso que cada elemento material da sua vida traduza esse sabor de modo imediato. Isso faz com que o quê?